A paz, meus irmãos. Como vocês sabem, nós somos o Ministério Jesus Amém. Estamos aqui trazendo mais uma palavra de Deus para vocês. E essa palavra vai falar sobre o seguinte tema: você tem se deixado apanhar? Você tem deixado o diabo te bater ou você tem lutado contra o diabo? Em primeiro lugar, nós queremos enfatizar muito claramente que essa pregação é o verdadeiro servo de Deus, está buscando se santificar, que está buscando orar, ler a Bíblia e fazer a vontade de Deus. Então, se você é um servo do diabo, nem ouça a pregação. Se você está aí tirando selfie o dia todo, sem se preocupar com Deus, se você está aí pensando somente em besteira, se você está aí bebendo o dia todo, se você está aí sem fazer a vontade de Deus, fica o dia inteiro deitado, sem fazer nada, se você é uma pessoa imoral, que tem profanado o templo do Espírito Santo por meio da pornografia, da masturbação, da imoralidade, se você é uma pessoa que vive no pecado, peço que você me ouça essa pregação, porque essa pregação é para você. Essa pregação é para aquele verdadeiro servo de Deus que está lutando para se santificar, que está lutando para fazer a vontade de Deus. Então, se você não é uma pessoa que está lutando para vencer a santidade, convido você a nos excluir do seu Facebook, porque a gente aqui não tem compromisso, a gente tem compromisso com a verdade. A gente não tem nenhuma intenção de enganar você, a gente não tem nenhuma intenção de fazer com que você se sinta incomodado em seus pecados. Então, para você que está aí vivendo sua vida carnal de qualquer jeito, você irá morrer. Arrependa-se dos seus pecados. A palavra para você é essa, meu amigo. Não tem outra coisa. Tem um monte de gente aqui que está vivendo uma vida pecaminosa e está querendo ouvir palavra de bênção. Meu amigo, você quer palavra de bênção? Você quer que Deus te diga, porque você vai ter uma casa, você vai ter um carro? Eu sugiro que, se você está buscando a Deus para ter uma bênção material, eu sugiro que você faça um pacto com Satanás, porque quem prometeu que tudo te darei se prostrado me adorares não foi Deus, foi o diabo. Então a gente conhece a Bíblia, a gente sabe muito bem que foi o diabo quem disse isso. Então não pense que as palavras de bênção são para você, não pense que as palavras de força vindas do trono de Deus são para você que está aí vivendo uma vida de erro, para você que não abre a sua Bíblia, para você que está satisfeito em deixar a sua Bíblia aberta no livro de Salmo, capítulo 91, enquanto você está morrendo e perecendo por falta de conhecimento da Bíblia. Então não pense que essa palavra para você que é um vagabundo mentiroso, que está na mentira da religião, dizendo que serve a Deus enquanto está vivendo uma vida de erro. Essa palavra é para aquela pessoa que está orando todo dia, que está se esforçando todo dia para fazer a vontade de Deus. E você que está fazendo a vontade de Deus, para você que se afastou dos seus pecados, para você que verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados e está lutando para se santificar, a palavra ensina que o servo de Deus ele vai sofrer com muitas aflições, porque Cristo, Deus não poupou nem mesmo Cristo, sendo filho de Deus, ele foi obediente até a morte, então Deus não poupou nem próprio filho das aflições do mundo, mas Jesus ensinou que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E essa é a nossa vitória sobre o mundo, meus irmãos, a nossa fé. Então, para você que tem buscado se santificar, você irá passar por muitas aflições. Você que tem buscado orar e ler a Bíblia e praticar a palavra, você irá passar por muitas aflições, porque Deus avisou sobre isso na sua palavra. Então, não adianta você achar porque eu estou servindo a Deus, eu vou ter uma vida perfeita. Porque eu estou servindo a Deus e vai estar tudo certo na minha vida. Meu amigo, isso está errado. Porque o servo de Deus, ele vai sofrer muitas aflições, porque a palavra ensina no livro de Tessalonicenses que por meio de muitas aflições se convém entrar no reino de Deus. Então, se você está constantemente fazendo a vontade do Senhor, se você está constantemente orando, lendo a Bíblia, buscando praticar a palavra, está lutando para fazer a vontade de Deus, está lutando contra o pecado, você irá passar por muitas aflições. A palavra de Deus ensina que é necessário que nós passemos por essas aflições para que a nossa fé possa vir a ser aperfeiçoada. O livro de 1 Pedro ensina que que as aflições elas são para provar nossa fé e que a gente não deve ficar triste, se parecer surpreendido quando a gente passar pelo fogo da provação, porque é necessário para que a nossa fé seja aperfeiçoada. E
Nós devemos a cada dia, principalmente, lutar contra as astutas ciladas do diabo. Existe uma luta espiritual que vocês não enxergam, que nós não enxergamos com os olhos da nossa carne. Mas essa luta espiritual, ela existe e está ao nosso derredor a cada momento. A palavra está no livro de Judas, capítulo 1, que existe uma luta espiritual dentro da mente do servo de Deus, dentro do contexto espiritual, e que nós devemos se revestir com toda a armadura de Deus para que nós possamos lutar. Efésios 6 ensina que você tem que estar revestido com a armadura de Deus para você poder lutar. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Se você reveste uma armadura, você não reveste uma armadura para ir no shopping, você não reveste uma armadura para ir na padaria. Você reveste uma armadura para poder lutar a cada dia contra as astutas ciladas do diabo. Então, é muito importante que vocês aprendam a estar revestido com toda a armadura. Então, meus irmãos, para você que está fazendo a vontade de Deus, para você que está lutando para ser fiel e santo perante os olhos de Deus, muitas das vezes você vai passar por provações. Muitas das vezes você vai passar por algumas dificuldades para conseguir fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes você vai passar por muitas aflições para conseguir ser santo e ser fiel, porque Jesus ensinou isso, a palavra ensina isso, Deus ensinou que vai ser assim. Então não adianta você dizer que não, porque comigo vai ser diferente, eu vou servir a Deus, eu não vou ter dificuldade nenhuma. Meu amigo, você está errado. A palavra ensina que Deus vai te provar. Então você vai passar por muitos sofrimentos. Muitos de vocês estão buscando fazer a vontade de Deus e tem muitas vezes passado por situações difíceis. E são pessoas que têm esmurecido na fé ao passar por situações difíceis. Eu estou falando de quem está obedecendo a Deus. Eu estou falando de quem está constantemente buscando pela palavra. Você muitas vezes vai encontrar muitas dificuldades. Então existem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que muitas vezes passam por alguma dificuldade na vida e já começam a reclamar. Às vezes a pessoa ela comete um erro, ao invés dela se arrepender e mudar aquele erro, ela fica se martirizando a vida toda. Ela fica dizendo, porque eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Porque eu sou um lixo, eu sou... Meu amigo, a palavra ensina realmente que nós somos lixos miseráveis, mas Deus ensinou que a gente tem que buscar se aperfeiçoar na fé a cada dia. A palavra ensina que nós temos que buscar cada dia fazer a vontade de Cristo, sem esmorecer. Então, meus irmãos, para você que tem realmente servido a Deus, para de se deixar esmorecer perante as dificuldades. Tem muita gente aqui que está me ouvindo, que nas dificuldades, ao invés de se fortalecer na fé, tem esmorecido, tem reclamado e murmurado contra Deus. Eu quero te lembrar que Deus ele matou milhares no deserto, porque aquelas pessoas murmuraram. Deus tirou os israelitas do Egito. Os caras passavam a vida inteira sofrendo, sendo chicoteados, submetidos a trabalhos árduos. A pessoa ela trabalhava o dia inteiro, sem ter muitas vezes condições básicas para viver. Então esse era o sofrimento que os filhos de Israel passavam no Egito. Deus tirou aquelas pessoas do Egito, Deus abriu o mar para aquelas pessoas, Deus fez chover maná, Deus fez cair maná do céu, Deus fez água sair da rocha, Deus operou sinais e maravilhas no meio daquele povo, mas mesmo assim aquele povo murmurou, aquele povo reclamou. Ai, Senhor, você tirou a gente do Egito para nos trazer para esse deserto onde nem água a gente tem. Ai, Senhor, nós não temos nem pão para comer, nós temos só esse maná horrível. Então é exatamente isso que você tem feito na sua vida, meu amigo. Você passa por uma pequena dificuldade e já fala, porque Deus me abandonou, Deus desistiu de mim. Porque eu não vou conseguir. Porque eu nasci para ser servo do diabo mesmo, porque eu nunca vou conseguir servir a Deus. Porque Deus me deixou, Deus me odeia. Meu amigo, você está caindo no inferno. Será que você não enxerga que a sua vida está indo cada dia mais por quando você está murmurando? A palavra ensina no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, que você não deve murmurar como os antigos filhos de Israel murmuraram, porque você morrerá se você fizer isso. Então você tem que aprender a entender que nas dificuldades da sua vida você tem que aprender a lutar para manter a verdadeira fé dentro de você. Então não se renda aos dados inflamados do diabo. Para de reclamar da vida. Meu amigo, você que está reclamando da vida, você irá perecer. O diabo ele vai lançar os dardos dele na sua mente
E muitas das vezes você tem aceitado esses dardos que o diabo te lança. O diabo diz pra você: ei, você não vai conseguir. O diabo diz pra você: ah, porque você é fraco demais, você é um fracassado, você é um trouxa. Ah, porque você jamais vai conseguir fazer a vontade de Deus. Meu amigo, você vai aceitando aquela desgraça no seu coração. E aí você vai cair no inferno por conta da sua maldita falta de fé. Eu não tô falando aqui pra gente que acha, então se o diabo é quem diz que eu não vou conseguir, então eu vou conseguir ter um carro novo, uma casa nova, eu vou conseguir ter uma situação financeira melhor, eu vou conseguir meu marido e minha esposa. Não é isso. Não é isso. Deus não vem aqui para te trazer bênção material, meu amigo. Jesus derramou o sangue dele na cruz, não foi para te trazer seu carro, sua casa, não. Se você quer um carro, quer uma casa, torna a repetir, faz um pacto com o diabo. Você é uma pessoa miserável que tem buscado a Deus por coisas inúteis. Será que você não enxerga que Jesus ensinou em 1 João capítulo 2 que não ameis o mundo, nem o que nele há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele? Então, meus amigos, aprendam a se fortalecer na fé, aprendam a parar de dar ouvidos aos dardos inflamados do diabo. Pare de reclamar da vida. Se você caiu, levante-se. Minha amiga, a luta espiritual é constante. A grande questão é, você tem se deixado apanhar pelos dardos do diabo ou você tem lutado contra eles? Existe uma grande diferença, meus irmãos, entre muitas vezes você errar e entre você permanecer no erro. Muitas das vezes, nós que somos servos de Deus, nós erramos. Porque a palavra ensina que nós somos submetidos a muitas fraquezas, mas isso não quer dizer que a gente vai continuar no chão. Então, muitos de vocês são pessoas que têm errado e ao invés de lutar para mudar, têm continuado no chão. Falar, não, eu errei aqui e eu nunca na minha vida vou conseguir servir a Deus, então vou continuar pecando porque eu não vou conseguir. E aí desiste da fé porque cometeu um erro, não quer buscar mais a Deus e aí perece. Meu amigo, você tomou um soco do diabo. Você deu brecha pro diabo? Deu. Você tomou um soco dele. Mas e aí, será que você vai se levantar e vai lutar contra o pecado? Será que você vai se levantar, vai revestir tudo da armadura de Deus e vai vencer o maligno? Ou você vai ser uma pessoa miserável e frouxa, que vai se afastar de Deus e vai cair na fé? A palavra ensina que o justo viverá pela fé, meu amigo. Se ele se apartar, o amor de Deus, a alma de Deus não se agradará dele. Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Olha aqui, Orlando Duarte. Quem tá pregando? Você não aparece. Meu amigo, minha amiga, eu não vou nem responder você, porque essas pessoas são pessoas que estão olhando para o ser humano. Então perceba que eu tô aqui pregando a palavra e sou Orlando Duarte, tô preocupada com o meu rosto. Então eu vou continuar essa pregação e vou ignorar essa mulher, porque eu não tenho nem o que falar. Porque a gente já tá cansado de falar sobre isso, eu não vou mais perder meu tempo com essas pessoas. Olha aí, o Juliano de Souza comentou. Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta minha fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a essa amoreira, arranque-se daqui e plante-se no mar. E ela lhes obedecerá. Então essa é uma grande passagem. Perceba que Deus ensinou que a nossa fé ela é menor que um grão de mostarda. Então, meus irmãos, a gente tem que buscar cada dia fortalecer a nossa fé. Não se aparte de buscar a fé. Não se aparte de Deus. Aprenda a fazer a vontade de Deus a cada dia para que você não venha perecer. Olha aí essa Sônia, outra morta, meus irmãos. Apareceu outra morta aqui. Por que a irmã não aparece, pregador? Meus amigos, eu não tenho a mínima pretensão de aparecer, entendeu? Em primeiro lugar, porque Jesus ensinou que nós devemos diminuir para que ele cresça. Em segundo lugar, eu não estou interessada em conseguir um relacionamento. Eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Então, essas duas mulheres que comentaram, são duas pessoas que estão mortas. Se estivesse se preocupando com a palavra, se estivesse abrindo a Bíblia para ver o que Deus tem a dizer, não estariam preocupados com o rosto humano. Mas agora você está levando a palavra
E as pessoas querem ver o seu rosto. Você está levando a palavra, as pessoas ao invés de atentar para a palavra, falar, nossa, é verdade, eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu tenho que largar minhas atitudes medíocres, eu tenho que abandonar a pornografia, eu tenho que abandonar a carnalidade, eu tenho que abandonar as minhas mentiras, eu tenho que abandonar a minha falta de maturidade. Não, as pessoas estão interessadas em quê? Em ver quem está pregando. Não entendem que quem fala é o Espírito Santo de Deus. E que eu sou somente uma voz que é usada pelo Espírito Santo de Deus para levar a palavra. Não entendem que quem vive não sou mais eu, mas é que Cristo vive em mim. Então, meus irmãos, são pessoas que a gente nem tem o que falar. São pessoas que vivem pelo que veem, não pela fé. Por isso estão morrendo a cada dia mais. Eu tenho certeza que as pessoas sofrem muito porque não aprenderam a viver pela fé. A palavra ensina que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas sim por aquilo que não é visível. Você não deve basear sua fé naquilo que você vê, porque o que você vê vai perecer, mas as coisas que você não vê são eternas. Então as pessoas, ao invés de atentar para a palavra de Deus, ao invés de atentar para Deus, que é Espírito, estão preocupadas em ver o rosto. Então, pessoas que atentam para os homens, meus amigos. Pessoas que atentam para os homens. Aí, Orlando. Irmã, seja mais humilde. Jesus ensinou a não julgar as pessoas, afinal, onde anda a sua humildade? Colossenses ensina sobre os seus falsos pretextos de humildade, Orlando. A palavra ensina que nós temos que julgar segundo a reta justiça. Efésios 5:11 ensina que nós temos que condenar as malditas obras das trevas. Então, meus irmãos, percebam que as pessoas, eu nem irei bloquear essas pessoas só para que vocês possam ver como essas pessoas são objeto de escárnio. Como essas pessoas são objeto de escárnio diante de Deus. Ai, não julgueis. É isso que o religioso diz, meus irmãos. Percebam que toda vez que você condenar as obras das trevas abertamente, o religioso vai dizer o quê? Não julgueis. Não julgueis. Jesus ensinou a não julgar. Não julgueis. Parece um papagaio. Vocês conhecem essa espécie de papagaio, meus amigos? É o papagaio religioso. Não julgueis. Não julgueis. Não julgueis. Só sabe dizer isso. Por quê? O pecador, quando ele vê que Deus toca na ferida dele, que Deus mostra o pecado dele e fala, isso está errado, arrependa-se. Ele, ao invés de falar, nossa, eu estou errado diante de Deus, tenho que me arrepender, eu tenho que me converter dos meus pecados. Não. O servo do diabo vai dizer, não julgueis, porque eu sou santo. Não julgueis porque Jesus disse, não julgueis, mas a palavra ensina condenar as obras das trevas. A palavra ensina julgar conforme a reta justiça. Então, meus irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. O servo do diabo sempre vai tentar calar a boca do servo de Deus. Então, essas pessoas não passam de pessoas mortas. Não passam de pessoas que estão fadadas ao inferno, que só sabem citar versículos isolados para defender os seus pecados. Você fala com a pessoa, a palavra de Deus ensina que aquele que vive no pecado irá morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, raça de víboras, arrependam-se dos seus pecados, porque a árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você prega assim, a pessoa acha ruim. Só que aí você vai ver que essas pregações são tudo na Bíblia. São tudo na Bíblia. João Batista, quando ele foi pregar, será que João Batista disse assim, ai, meus amados e queridos, eis que Deus tem uma vitória na vida de vocês. Ai, queridos, não abandone essa mentira, por favor, por favor. Você acha que João Batista fez isso, meus amigos? Leia Mateus capítulo 3. Qual foi a primeira pregação de João Batista? Raça de víboras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aí, se uma mulher como essa, Orlando, ouvisse a pregação de João Batista, ia dizer para João Batista, não julgueis. Ia dizer para João Batista, não julgueis para que você não seja julgado. Você não é humilde, João Batista. Mas será que João Batista estava pregando pelo espírito do diabo quando ele disse raça de víboras? Será que Jesus estava endemoniado quando ele chamou as pessoas de raça de víboras? Será que Jesus estava endemoniado quando ele chamou os fariseus de guias cegos?
Meus amigos, percebam que essas pessoas não têm o mínimo conhecimento da Bíblia. Então, 1 Timóteo capítulo 1 ensina que essas pessoas, elas opinam acerca daquilo que elas não conhecem. Então, essa mulher não passa de uma morta, meus irmãos, que foi cega pelo Deus desse século. Então, essas pessoas, meus irmãos, existem para que simplesmente a palavra de Deus se cumpra. Existem para que a porta estreita, a porta larga se cumpra. É preciso que haja essas pessoas para que a palavra de Deus venha se cumprir. Então, meus irmãos, voltando à nossa palavra, aprenda a se fortalecer na fé. Não se deixe vencer pelas suas aflições, pelas suas dificuldades. A palavra de Deus ensina que o servo de Deus ele vai passar por muitas aflições. Então, se você é realmente o servo de Cristo, uma pessoa que está lendo a Bíblia e buscando a Deus, você vai passar sim por muitas aflições. Só que a grande questão é, será que você vai ficar aí no chão? Será que você vai ficar aí perdendo o seu tempo? Será que você vai ficar aí chorando, aceitando os dados do diabo, ou será que você vai se levantar e vai ler a Bíblia e vai começar a se fortalecer na fé para que você vença os seus pecados? Então aprendam, meus irmãos, a vencer os seus pecados. Aprendam a cada dia lutar essa luta espiritual, se revestindo com toda a armadura de Deus. Aprendam a buscar pelo reino de Deus. Aprendam a abrir a Bíblia e se fortalecer por meio dela. Aprenda a colocar o seu joelho no chão e orar e se humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, sempre que você se sentir fraco. Aprenda a se fortalecer verdadeiramente em Deus. Existem muitas pessoas que estão caindo perante os dados inflamados do diabo. Fala dos servos de Deus, estão buscando fazer a vontade de Deus. Tem caído diante dos dados inflamados do diabo. Não caia. Aprenda a vencer essa maldição. Aprenda a ser uma pessoa santa. Aprenda a se revestir com a armadura de Deus. Aprenda a ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça. Aprenda a se revestir. Se você caiu, a palavra ensina que o que serve a Deus, ele cai, mas ele não fica prostrado, pois Deus levanta de novo. E eu falo aqui para os servos de Deus. Eu falo aqui para aquele que está buscando servir a Deus. Eu falo aqui para aquele que está buscando fazer a vontade de Deus. Ainda que você caia, você não ficará prostrado. Lute a cada dia para fazer a vontade de Deus. Lute a cada dia para vencer através da fé verdadeira em Jesus Cristo. Não desista de fazer a vontade de Deus. O diabo vai lançar mil situações para que você desista de lutar, para que você desista de fazer a vontade de Deus. Cabe você se render ou não à vontade do diabo. Quando você está numa luta, você tem que resistir. Imagine só, você está numa luta, um exemplo aqui simples para você entender. Imagine só uma luta de UFC. Quando você está vendo lá a luta de UFC, você acha que as pessoas estão ali lutando, aquelas duas pessoas estão lutando. Você acha que não está doendo quando um dá o soco na outra? Só que aí quando uma pessoa recebe um soco, ela tem duas opções. Ou ela cai e perde a luta, ou ela vai para cima e vence a luta. Então você tem duas opções. Quando você recebe um dado do diabo, você tem duas opções. Quando tudo parece dar errado na sua vida, ou você cai ou você renova a sua força para você poder lutar. A palavra de Deus ensina em Hebreus capítulo 11 que aqueles que têm fé, da sua fraqueza tiraram forças. Da sua fraqueza tiraram forças. Então aprenda a tirar força da sua fraqueza. A palavra ensina que é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Aprenda a não cair perante aquelas situações que o diabo lança em sua vida. Aprenda a se firmar na fé. Uma criança, ela cai diversas vezes até que ela consiga firmar os seus joelhos. Então aprenda a lutar até você conseguir firmar os seus joelhos na palavra de Deus. Se arrependa dos seus pecados, lute a cada dia para viver em santidade. Não desista de lutar para viver em santidade.
Se você desistir dessa luta, pode ter certeza que você irá para o inferno e você irá sofrer muito mais do que os demais, porque a palavra ensina que se você conhecer a vontade de Deus, se você sabe qual é a vontade boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas mesmo assim você não a faz, mesmo assim você desiste no meio do caminho, você se faz 2 vezes no merecedor do inferno, e a palavra ensina que vai sofrer com muito mais açoites do que aquele que não conheceu a vontade de Deus, não buscou fazer a vontade de Deus, e morreu no pecado. Então se você desistir no meio do caminho, Deus ensinou que você vai sofrer muito mais do que uma pessoa comum no inferno. Existem níveis de condenação no inferno. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso. Está no livro de Lucas. Se você procurar no Google, você vai saber, porque nesse momento eu não me lembro de qual capítulo corretamente está escrita essa palavra. Mas Deus ensinou que o servo que sabia a vontade de Deus e não a fez, vai sofrer maior condenação, vai sofrer com mais açoites do que aquele que não soube a vontade do seu Senhor e não a fez. Então perceba que se você desiste no meio do caminho, perceba que se você não persevera até o fim na sua fé, você irá sofrer com muitos açoites no inferno. A palavra é muito clara, meu amigo. Se você começou a servir a Deus, não pense em desistir, pois aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Se você for ler Gênesis capítulo 19, você vai ver sobre a história de Ló, quando Ló e sua família estavam saindo de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra estava pronta para ser destruída por Deus. E aí, Deus disse para que Ló saísse daquela cidade. E Ló levou a sua família. Ló estava com a sua mulher e com suas 2 filhas. Porém, ele disse: não olhe para trás. Não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás. E o que aconteceu? Ela se tornou uma estátua de sal. Assim também Deus diz para você: se você começou a me servir, se você começou a fazer a minha vontade, não olhe para trás. Não volte para o erro. Não desista da fé. Não desista no meio do caminho, ou você irá morrer. Olhe para o alvo que é Cristo. Prossiga para o alvo, conforme ensina Filipenses capítulo 3. Se você caiu, se levante e prossiga para o alvo. Não interessa o que acontecer, levante-se e prossiga para o alvo. Prossiga para ser cada dia mais santo perante o Senhor. Se arrependa dos seus pecados e comece a se santificar cada dia. Se você é uma pessoa que não tem feito a vontade de Deus, se você é uma pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados, se você é uma pessoa que ainda está com inúmeros desejos carnais no seu coração, não tem lido a Bíblia, não tem orado, mas você diz: irmã, eu quero fazer a vontade de Deus a partir de hoje, porque eu estou cansada de viver essa vida de erro. Se arrependa. Deus te chama hoje. Não deixe para amanhã, não deixe para depois. Deus te chama para que hoje você possa vir a se arrepender. Deus te chama para que hoje você possa vir a vencer na fé. Deus te chama para que hoje você largue os seus pecados e a sua vida miserável e comece a abrir sua Bíblia, comece a ler, comece a fortificar na graça, comece a fortificar realmente comece a se fortificar na fé em Jesus Cristo a cada dia, para que você não morra. Comece a fazer aquilo que Deus ordenou em sua vida, para que assim você não caia. Se você cair, levante-se. Não se deixe enganar pelo dado do diabo. Comece a fazer hoje a vontade de Deus. Muitos de vocês são pessoas que têm vivido uma vida triste, uma vida depressiva, porque você sabe muito bem que sua vida é uma vida muito triste. Porque o pecador, meus amigos, o pecador, quando ele está afastado de Deus, não tem a mínima possibilidade de ser feliz. Ele vai ter seus momentos de prazer com o pecado, mas aquela pessoa não vai ser feliz, aquela pessoa vai ser capaz do diabo o dia inteiro. Então é uma pessoa que vai estar tirando foto sorrindo para postar nas redes sociais, é uma pessoa que vai estar mostrando os peitos nas redes sociais, vai estar ganhando elogios canais, porque você é lindo, você é linda. A pessoa vai estar ganhando elogios, ainda que ela esteja rindo nas fotos, porém ela vai estar morta por dentro. Ela vai estar cheia de tristeza, de depressão, tomando remédio para dormir. Meus amigos, vocês acham que as pessoas que estão aí tirando foto sorrindo, postando foto rindo nas redes sociais, são pessoas felizes? Vocês acham realmente que as pessoas estão aí fazendo viagens, estão aí indo pra praia, tirando foto, estão aí fazendo a maior festa, querendo carro, querendo casa, expondo sua vida nas redes sociais? Você acha que as pessoas são realmente felizes? Claro que não, meus amigos. Claro que não. Não seja cego. O que mais existem são pessoas que estão tomando remédio para dormir, estão tomando remédio para viver, não conseguem vencer as suas dificuldades. O que mais tem aí é a pessoa que está
tá o dia inteiro sendo oprimida pelo diabo, suportando brigas familiares, suportando uma vida completamente confusa e rendida àquilo que o diabo quer. Porém, mesmo assim, insistem em viver uma vida mentirosa perante as outras pessoas. Tá vivendo uma vida um lixo, a vida tá um lixo, a vida tá um sofrimento, mas a pessoa tá tirando foto, tá tirando selfie pra postar nas redes sociais. Então são pessoas medíocres. E é isso que essa irmã Orlando queria que eu fizesse, ficasse aqui mostrando a minha carne pra vocês. Mas Deus ensinou que é preciso que eu diminua para que ele cresça. Então eu não ouvirei aquilo que o ser humano diz, eu ouvirei o que meu Deus ensinou por meio de sua palavra, porque eu escolhi ser fiel ao meu Deus. E você vai dar ouvidos ao diabo? Você vai dar ouvidos às pessoas? Você vai dar ouvido àquilo que o diabo diz ou você vai ouvir a palavra de Deus? Aprenda a ouvir a palavra de Deus para que assim você não pereça. Então essa é a mensagem que nós queríamos trazer para vocês. Nós somos o Ministério Jesus na Mente. Adicione nosso número para você poder receber pregações, orações e estudos bíblicos diariamente no seu WhatsApp. O nosso número é 031 998 38 7805. 031 998 38 7805. Não adicione nosso número se você não está disposto a fazer a vontade de Deus. Mas se você é uma pessoa que realmente está buscando servir a Deus, tenha certeza que as pregações vão te ajudar. Adicione a gente em grupos no WhatsApp. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, Evangelho da Porta Estreita. Nós vamos organizar lá uma playlist só com os vídeos ao vivo aqui do Facebook. Se você não conseguir acompanhar por aqui, você vai conseguir ter acesso no YouTube. Então acesse lá, acesse nossa rádio jesusnomente.net e receba a palavra de Deus 24 horas. Ao invés de perder seu tempo com coisas inúteis nas redes sociais, acesse nossa rádio, estude a palavra, repasse a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse áudio para você que vai ouvir no WhatsApp, pelo máximo de pessoas que você conseguir, para que mais pessoas sejam conscientizadas pelo Evangelho. Fique na paz, que Deus abençoe, em nome de Jesus.